Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para mais um momento devocional. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe essa mensagem, esse devocional, para que outras pessoas possam ser aí ricamente abençoadas em nome de Jesus. E o nosso tema devocional de hoje é como organizar a vida, que se encontra no livro de 1 Coríntios, Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E ele começa assim. Nesse versículo, vemos uma instrução de Paulo aos cristãos sobre como a decência e a organização são fundamentais para que possamos ter uma vida plena e bem-sucedida. Talvez você conheça algumas mulheres que conseguem atender inúmeras demandas em um único dia. Parece que vivem em 3 dias em apenas um e resolvem diversos assuntos muito rapidamente. Existe um segredo para elas obterem sucesso em todas as coisas que se propõem a fazer: ter organização e disciplina. O primeiro passo que podemos dar em direção a uma vida mais ordenada é entender que quando nos propomos a fazer uma atividade, seja ela diária ou eventual, precisamos finalizá-la antes de começar a próxima. Ter o costume de sempre pular de galho em galho, isso é iniciar uma tarefa e não terminá-la. Pode ser extremamente perigoso. Afinal, se isso for recorrente, nos trará um sentimento de que somos incapazes de finalizar projetos e assim acabaremos desanimadas ou até completamente paralisadas. Uma vez escutei uma metáfora muito interessante. Um taxista trabalhava com seu carro havia muitos anos e foi buscar alguns passageiros no aeroporto. Chegando lá, ele encontrou um casal que tinha vários filhos e carregava diversas malas. Quando a mãe viu o tamanho do táxi, questionou se toda a bagagem da família caberia naquele porta-malas. Porém, o taxista a tranquilizou dizendo que ele mesmo cuidaria disso. Começou colocando as maiores, depois as médias e, por último, as menores. A história acaba com o taxista conseguindo levar absolutamente todas as malas daquela família, e inclusive, obviamente, a própria família. Essa metáfora traz uma grande lição para nós. Imagine que o porta-malas são 24 horas do dia e as malas são os nossos afazeres. É a maneira como nos organizamos e usamos o tempo que fará toda a diferença ao longo da vida. Um ponto essencial é que devemos trabalhar com prioridades. O cumprimento mais importante do dia precisa ser cumprido em primeiro lugar. Depois atentaremos para os demais. Você perceberá que é capaz de concluir uma boa quantidade de atividades e mesmo que ainda não tenha noção de quantas malas cabem no porta-malas, aprenderá com o tempo. Uma pessoa desorganizada começa o dia fazendo aquilo que não é fundamental e deixa as tarefas mais importantes para depois. Na maioria das vezes, inicia, mas não consegue terminar o que se propõe a fazer. Então acaba sem tempo disponível para descansar. Fica sempre sobrecarregada e angustiada porque não aproveitou o tempo que tinha em mãos com prudência. Quando eu era mais nova, toda vez que tinha muitas coisas para fazer, eu ficava ansiosa e usava toda essa desculpa para não me dedicar tempo às coisas de Deus. Só que um dia comecei a organizar todas as minhas demandas diárias em uma lista. Hoje em dia, antes de dormir, abro o bloco de notas em meu celular e anoto absolutamente tudo o que preciso fazer no dia seguinte. Sempre começo pelo que é mais importante: orar e ler a Bíblia, e tomar o café da manhã, só depois cumpro os outros afazeres. Tenho esse cuidado porque entendi que a desorganização pode causar inúmeros problemas em nossas emoções. Muitas mulheres se encontram perdidas e ansiosas justamente por conta de uma rotina desordenada. Se você tem dificuldade para ser organizada, peça a Deus para que lhe dê graça e sabedoria. Se for preciso, acorde mais cedo, faça uma lista de prioridades e sempre dê o seu melhor para concluí-las. Lembre-se também de que imprevistos acontecem diariamente. E se não for possível concluir algo, não perca sua paz por isso. Apenas não se esqueça de colocá-lo com uma prioridade no dia seguinte e assim sucessivamente.
Algo que não é ficar protelando isso, ai, só porque eu sei que não deu tempo, então eu vou empurrando com a barriga e eu vou deixando essas outras atividades para depois, e nesse depois acaba que você não fazendo aquilo que tinha que fazer, o que era essencial a se fazer. Algo que faz bastante diferença é anotar tudo. Registre até mesmo coisas que podem parecer desnecessárias de serem marcadas na agenda, como o seu tempo de oração e leitura da palavra. Ao escrever, seu cérebro identifica aquilo como uma tarefa a ser concluída. E mesmo em dias corridos, você terá o seu cumprimento em mente, o seu compromisso em mente. Quem é organizada não vive em desespero e tem tempo para tudo que realmente importa. Sendo assim, não há desculpas de que a vida é muito corrida e não lhe permite fazer aquilo que você deveria ter colocado em prática há um bom tempo. Seja uma mulher organizada, que prioriza o que é essencial, sabe o que quer e como irá alcançar seus objetivos. Essa postura impactará todas as áreas da sua vida, desde o emocional, financeira até espiritual. Como o apóstolo nos instrui, faça tudo com decência e ordem. Devemos trabalhar com prioridades. Muitas pessoas estão frustradas, homens e mulheres, porque não têm dado à sua vida a real prioridade. Então, as suas prioridades realmente têm ficado para depois. Depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu leio a Bíblia, depois eu dou atenção para os meus filhos, depois eu dou atenção para o meu marido. E isso são portas, são brechas que você abre para que o inimigo, ele veja isso como uma brecha. Eu sei que o império das trevas são mais organizados do que os filhos da luz. Eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas se tem uma coisa que Satanás gosta, é um ambiente desorganizado. Um ambiente sujo. Ele habita na sujeira. Não é porque ele é só sujo, ele é mau, não é isso. Mas ambientes que não têm organização. Em ambientes que são sujos, o mínimo que possa ser uma casa suja. Por que que a Bíblia vai nos contar, não é nem uma parábola, do qual Jesus está contando, na verdade, uma história, do qual ele está com os seus discípulos no barco e eles vão para Gadara, onde havia ali um gadareno. E esse gadareno, ele não está em outro lugar mais atormentador possa ser. Só que ele vive ali, e por ele viver ali, a terra do cemitério não é limpa, a terra do cemitério é suja. E ele está num ambiente totalmente sujo, opresso, aonde se enterram os mortos. Ele está num ambiente totalmente opresso, sujo. E o Senhor, ele vai até ele para poder libertá-lo das correntes do qual o prendiam. Assim como a gente sabe que todo endemoniado, ele só procura sujeira, só procura coisas sujas. E talvez você fale, Laís, mas minha casa é organizada, minha casa é limpa. Só que a sujeira, qual é a sujeira que talvez você esteja vendo? Que você precisa limpar e se reorganizar a sua vida. Talvez a sujeira que você está fazendo vem no pornografia, você está em adultério, você está fornicando. Então, todas essas coisas, como organizar a minha vida? Quando eu começo a organizar a minha vida, primeiro eu vou tirar todos os móveis do lugar para eu poder começar a limpar. E quando a gente tira as coisas fora do lugar, você fala, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca. As donas de casa que vão entender isso. Mas depois que vê tudo limpo e as coisas tomando forma, as coisas indo sendo colocadas no seu devido lugar, aí vamos entender o quanto valeu a pena mover as coisas do seu lugar, tirar as coisas, o pó se levantou, a poeira levantou, até tinha coisas que tinha que ser jogadas fora, porque muitas coisas já passaram da validade e você só estava retendo. Até nesses mínimos detalhes, você precisa organizar a sua vida. Já viu, presta atenção que tem muitas pessoas que chegam no final do ano, querem organizar os seus guarda-roupa. Aquilo que não serve começa a dar. Eu, particularmente, se for ver, eu faço isso todo ao decorrer do ano, porque eu sei as demandas que existem no final do ano. O quanto é agitado, ministério, enfim, tem várias atividades, várias programações. Então eu já faço isso, para mim isso é muito natural. Eu já faço isso ao longo do ano. Eu não vou deixar chegar ao final do ano para me resolver e para me organizar. Veja que tem muitas pessoas que deixam para fazer tudo em cima da hora, comprar as coisas tudo em cima da hora, presente em cima da hora, preparar a ceia tudo em cima da hora e tudo em cima da hora. Mercados estão lotados, cheios, aí não adianta reclamar.
Não adianta você falar assim, eu já tô sem paz, tô cansada, tô estressada. Por quê? Deixou tudo pra cima da hora. E eu, particularmente, eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa muito organizada. Se eu deixar meu copo de água aqui, ou minha garrafinha aqui, se alguém mexer, eu sei que alguém mexeu. Por quê? Eu sei como eu deixei as coisas organizadas. Então, uma coisa que sai fora do seu devido lugar, eu sei que alguém mexeu. Que não até então tenha sido eu, porque eu sei como eu deixo as minhas coisas. É detalhista? Sim, sou detalhista. E olha só, quem gosta de bagunça, como eu falei, é um inferno. Se organize e feche essa brecha. Comece a se organizar. Laís, mas eu já coloquei tempo para eu poder estar na presença do Senhor. Ei, pare com isso. Pare de querer colocar, vou ficar 5, 10 minutos, 1 hora. Pare com isso. Fique o tempo que você ficar lendo a palavra, o tempo que você for fazer o seu devocional, o tempo que você passar em oração, que seja totalmente intenso e totalmente entregue, sem colocar minutos, horas, segundos. Pare com isso. Porque a partir do momento que você vai fazer isso, você se cobra e no dia seguinte você vai desanimar e você não vai fazer, aonde você vai deixar as coisas do Senhor de lado. E agora eu te digo mais, se você não cuida da sua casa, se você não cuida do básico, que é a sua casa, a sua família, como que você pode querer cuidar das coisas de Deus? Como é que pode o Senhor confiar a você coisas mais grandiosas, coisas grandes na sua mão, se o mínimo e o básico você não faz, que é organizar a sua vida? Criar uma rotina. Se você tem que fazer aí um planner, se você tem que fazer um mural das coisas que você tem que fazer, faça isso. Mas se você não precisa fazer isso, se você grava as coisas, eu sei que aqui ela tá falando, nos instruindo a escrever, mas eu já fico aqui, na minha memória. As coisas que eu preciso fazer no dia seguinte. E eu tento, pelo menos, cumprir, pelo menos as tarefas que eu me propus a fazer. E se eu não conseguir, tudo bem. Se eu não conseguir, tudo bem. Eu não vou me cobrar. Só que no dia seguinte, eu vou precisar fazer essa tarefa. Eu vou precisar fazer essa tarefa. Para quê? Para não ficar aí, protelando, postergando as coisas e empurrando com a barriga. Depois eu faço, amanhã eu faço. Não. É a mesma coisa. Quanto tempo é que você não lê um livro? Eu sei que o maior livro é a Bíblia, mas quanto tempo faz que você não lê um livro? Quanto tempo faz que você não cuida de você? Você sair do ambiente onde você tá, ir num cabeleireiro e você se cuidar. É normal isso, é sadio se fazer isso. Laís, eu sei que nem todo tempo vamos ter dinheiro, enfim. Mas quando você tiver a oportunidade, vá. Vá cuidar de você, vá se priorizar, vai fazer aí uma academia, vai cuidar de você mesma. Reserve um tempo para você, reserve um tempo talvez para você ver algo que você goste, um filme, uma série, enfim. Reserve um tempo para poder estar com, não, talvez você não tenha muitos amigos, ou talvez você tenha, reserve um tempo para poder estar com eles. Reserve, isso é sadio, isso é saudável, isso é organizar a vida. E quem tem uma vida organizada, porque o reino de Deus, ele é totalmente organizado. Ele não é bagunçado. Então, se o reino de Deus é organizado, nós que somos filhos, também precisamos andar em organização, precisamos ter a nossa vida alinhada. O diabo, ele é estrategista no dilema de arquitetar. Então ele sabe, se você é uma pessoa desorganizada, ele vai fazer de tudo para que você continue aí sendo desorganizada. Mas a partir do momento que você começa a organizar a sua vida, você acha que o diabo vai ficar quieto só vendo você organizando a sua vida e não fazer nada e não tentar nada contra a sua organização? É claro que ele vai tentar. É por isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Se vocês colocarem, 5 a 10 tarefas para vocês fazerem, se faltou 2, 3, não fique se martirizando. Mas saiba que no dia seguinte, se você tinha 10 tarefas também no dia seguinte para fazer, você vai ter que reduzir isso para colocar essas 3 que você não fez no dia anterior para poder fazer no dia seguinte. E tudo bem. Desde que você priorize as suas primeiras horas do seu dia na oração e lendo a palavra, ou até mesmo um devocional. E ao decorrer do dia, quando você tiver aí um tempinho, esteja com o Senhor. Esteja com Ele, mas totalmente com Ele. Talvez você aí namora, tem um relacionamento, quando você está com a pessoa que você tanto ama, você está com essa pessoa. Isso é tempo de qualidade. Então, ter uma vida organizada é ter momentos de qualidade para poder organizar a vida, e isso é sadio. E isso é ter prudência, organizar a vida, organizar as coisas que estão ao seu redor, é ter prudência, é se policiar, ter sabedoria para poder organizar
aquilo que o Senhor te confiou, aquilo que o Senhor te entregou. Amém? Espero que esse devocional tenha falado muito ao seu coração. Devemos trabalhar com prioridades, assim como no ministério. Assim, em tudo na sua vida, você precisa trabalhar com prioridades. O que você pode colocar de prioridades? O que você não pode deixar de lado? Quais são as suas prioridades? Comece a listar, comece a linkar quais são as suas prioridades e veja, ainda que seja 4, você tem que começar, ou com 3, ou com 2, mas cumpra aquilo do qual você se propôs a fazer. E não deixe para amanhã e para depois. Se proponha a fazer e tenha sabedoria e seja prudente nas suas ações de ter a sua vida organizada em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, semana que vem nós estaremos aqui juntinhos para mais um momento, para mais uma semana do nosso momento devocional. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.